Ok, então pessoal, vamos dar sequência aí, bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Evandro Ribeiro, eu atuo como coordenador de educação à distância do Claretiano Centro Universitário. Jair, é uma honra estar aqui mais uma vez prestigiando o seu evento, nossa instituição é parceira da Santos Júnior. E estou com a honra aqui de mediar o bate-papo aqui com as nossas duas colegas. E nós teremos na sequência a Anne e depois a Andréia falando um pouquinho sobre o tema de novas instituições de sucesso na EAD. E para quem está há muito tempo no mercado, quando ouve a palavra novas instituições de EAD, soa muito bem. Afinal de contas, nós passamos aí um longo período com uma burocratização, um cerceamento muito impositivo do Ministério da Educação frente à expansão da educação à distância. E recentemente nós tivemos essa possibilidade e graças a essa abertura, esse novo cenário que surgiu hoje, a gente pode ouvir duas colegas aí de instituições que estão trabalhando na educação à distância. A colega Anne Cristi Piccolo Santos, ela é mestre em administração pela Unisal, graduada em Direito pela PUC de São Paulo, diretora acadêmica da Faculdade Cetros em São Paulo, profissional com experiência em gestão administrativa, comercial e acadêmica de instituições de ensino superior e sistemas de ensino desde 2003. E a colega Andréia Schilley, diretora acadêmica e docente da Faculdade Sensu-PEG, especialista em gestão estratégica de educação à distância pela FSF-RJ, especialista em gestão educacional pela FSF-RJ, especialista em educação pela Unijuí, mestranda pela UDE Montevidéu e atua como diretora da Sensu-PEG nas áreas de pós-graduação e marketing. Então, meninas, sejam bem-vindas. Boa fala para vocês, 25 minutos para a gente ouvi-las e depois a gente abre para o bate-papo, tá bom? Bom dia. Eu queria começar o dia de hoje. Primeiro eu queria agradecer muito Jair, Michele. Eu sou muito grata pela oportunidade de estar aqui. Se a gente fosse pensar há 2 anos, eu não imaginaria estar aqui, ok? Porque como todo mundo que já esteve com o Jair, o início ele é um pouco conturbado, ok? Então a gente, nas primeiras reuniões, ele falava A, eu falava Z. Ele falava C, eu falava B. A gente não conseguia se entender. E quando vieram o momento das avaliações simuladas, então, eu queria matar o Jair. Eu queria matar. Eu vou contar um pouquinho de quem era a instituição e vocês vão entender. Mas hoje o Jair e Michele viraram, eu posso falar que são 2 amigos. Tem Letícia, eu tenho Luísa e João, que são mais ou menos da mesma idade. Eu aprendi muito nesse processo de 2 anos, quero muito agradecer a eles e estão aqui hoje me abrindo as portas e oportunidades. Eu queria agradecer também a equipe que me ajudou nesse projeto que estão aqui, 2 pessoas aqui, a Fátima que está aqui, que era coordenadora na época do Núcleo de Educação à Distância, e a professora Valdice, minha eterna coordenadora do curso de Gestão Hospitalar. Eu sou formada em Direito, eu vou com certeza ter algum problema de caráter, porque ao final da graduação em Direito eu fui fazer Finanças, então uma pessoa não é normal, é um desvio de caráter, e depois fui fazer mestrado em Administração e voltei, fiquei um pouquinho melhor. Então eu transito um pouquinho nessas áreas. Eu atuei de 2003 a 2010 num sistema de ensino, a gente tinha desde educação infantil, fundamental, médio, graduação. E no final de 2010 eu me mudei em São Paulo, eu estava mais focada para o sistema de ensino e fui para uma empresa chamada Cetros. Quem era o Cetros? O Cetros era uma escola de cursos livres para médicos focada em ultrassonografia. Eles são, até hoje, sempre foram, a primeira escola do mercado, o primeiro ranking, um ticket médio de mensalidade de R$ 1.500 o dia, ok? A gente fala de uma instituição AAA, nichos bem segmentado. A primeira vez que eu entrei no prédio, eu pus o pé no prédio, eu virei e falei assim, isso aqui é uma instituição de ensino pronta, superior. Mas eles não se reconheciam como instituição de ensino superior. Eles achavam que a questão da regulação, como a Juliana falou, isso era uma questão muito difícil. E a Fátima entrou logo depois e a gente ficou durante 4 anos perguntando para eles por que não uma instituição de ensino superior, por que não uma instituição de ensino superior. Em 2017,
final de 2017 veio o Jair e falou, por que sim uma instituição de ensino superior? Então vamos comprar esse desafio. O Cetros, uma instituição de educação médica, alguém aqui lida com médicos? Sim? Não? Eles estão extremamente perfeccionistas, o erro é zero. E quando a gente fala de alguém que lida com diagnóstico por imagem, a qualidade de definição de imagens e de processos, ela é muito maior ainda. A gente tinha vários processos não estruturados, como a Juliana falou, de qualidade na empresa. A gente já tinha tentado implementar a ISO 9000 na empresa, mas a gente não tinha nenhuma aproximação com a área regulatória ensino superior. Para vocês terem uma ideia, eu estou fazendo uma brincadeira aqui, mas é verdade, quando a gente foi fazer a primeira visita simulada do Jair, a primeira avaliação, nós fizemos aquele cenário todo, e aí quando a gente chamou a agenda do pessoal, um dos gerentes virou pra gente e falou assim, não, mas agora eu não posso. Você disse pro avaliador, se isso acontecer no dia, que depois a gente remarca. Eu falei, então, vocês não estão entendendo. Mas ele precisa vir nesse dia, a gente não pode trocar o dia que ele vem, porque segunda e terça, não dá pra ele vir depois, segunda e terça é um dia tão caótico na instituição. Então, o início que a gente teve foi também um início de aculturamento de uma instituição que não estava regulada, que não era regulada e que não queria se reconhecer daquele jeito. Mas, ao mesmo tempo, a gente já tinha iniciativas que eram muito interessantes e que a gente trouxe isso para a graduação. Então, o primeiro núcleo que a gente constituiu quando nós começamos a falar de graduação em EAD, foi um núcleo que ele já existia, ele tinha um carinho lá na instituição, já que a gente chamou de Núcleo de Educação, Tecnologia e Aprendizagem, que era o NETA, que ele era o responsável não só por cuidar da tecnologia na instituição, então você vai usar o Moodle, você vai usar o Blackboard, que ferramenta que eu vou usar, mas também ele fazia um processo de acompanhamento, como se fosse um NAP, um Núcleo de Apoio Pedagógico, junto aos professores da instituição, para dizer o seguinte, além da tecnologia pela tecnologia, ok, vamos distribuir tablets dentro de sala de aula, mas o que você vai fazer com aquele tablet dentro da sua sala de aula? Professor, você tem objetivo, o que pra gente em graduação é muito imediato, você tem o objetivo da sua aula? Depois que você traçou o objetivo, onde você vai avaliar esse aluno? Não se tinha isso dentro da instituição e o NETA ajudou a criar isso também. Então, o núcleo de educação à distância, lá da Faculdade Cetros, ficou centralizada no NETA, que foi o início da nossa equipe multidisciplinar, e ele ficou responsável realmente por olhar a questão de tecnologias e ambiente virtual, como seria o nosso ambiente virtual. O NETA, na época, ele foi composto de várias pessoas que tinham um perfil muito interessante. Então, a Fátima, que está aqui com a gente, que era gerente de ensino e tecnologia educacional. A Fátima, ela tem uma formação na área de sistemas de informação e está fazendo um mestrado em tecnologia voltada para o ensino à saúde. A gente tinha dois designers instrucionais, um estagiário, um menino que era da área de jornalismo e um analista que era responsável por fazer programação, jogos e etc. para o nosso ambiente virtual. Qual que é a experiência ou aproximação que a instituição tinha com educação à distância? Em 2013, nós fizemos a implantação da plataforma Moodle, então a gente optou pela plataforma Moodle, isso antes já do credenciamento, e ele era extremamente um suporte ao apoio presencial. Então vocês imaginem, na área de medicina, a gente recebe alunos de diversas áreas do Brasil, inclusive de alunos do exterior, e eu precisava fazer como se fosse um nivelamento de chegada. Então eu vou dar uma aula de ultrassom pediátrico, mas eu preciso que aquele aluno retome os conceitos de anatomia para poder entrar no box de prática. Então essa foi a ideia inicial do NETA quando a gente constituiu do Moodle. Para que isso? Para que o professor não precisasse ficar dentro de sala de aula para ter aquele tempo de nivelamento. Foi isso que a gente
se baseou. Em 2014, a gente lançou a primeira disciplina online. Eram 2 disciplinas de estatística aplicada à pesquisa na internet, metodologia científica. Isso fazia parte dos cursos de aperfeiçoamento de curta duração e nós levamos essas 2 disciplinas. Em 2015, a gente começou a produzir as primeiras videoaulas e do mesmo jeito que a Juliana falou, a gente não foi fácil implantar esse núcleo de educação à distância, tá? Porque quando eles olhavam pra gente, e a Fátima e eu, a gente apanhou bastante, eles falavam assim, mas médico não faz EAD. Eles não sabiam o que é EAD, para começar. Eles médico, falavam EAD. Médico não faz EAD. EAD? O que é EAD? Mas médico, imagina, médico não gosta de educação à distância. E isso era um discurso, ok? A gente não tinha dados que embasavam isso. Não, esse negócio de EAD não vai dar certo aqui. Porque o médico, ele é presencial, ele vem da graduação presencial. Esquece, isso que vocês estão falando é perda de tempo. E a gente foi brigando, e a gente foi brigando, e a gente foi brigando, e a gente lançou as primeiras disciplinas. Quando em 2017, um pouquinho antes desse processo de credenciamento que a gente teve AD, nós lançamos o primeiro curso online do Cetros, com um curso de BIHADS, que é um curso autoinstrucional, ok? De 2017 para 2018, somente, eu não estou falando aqui de graduação, ok? Eu estou falando aqui de curso de extensão autoinstrucional, sem nenhum tipo de tutoria. Médico não fazia AD, ok? 2.000 matrículas. 2.000 matrículas. Com valor de curso cada um curso autoinstrucional de 900 a 1.200 reais. Cursos de 40 horas, 60 horas. Curso de 20 horas. Ok? Então, volto a conversar um pouquinho no que a Juliana falou. A gente tinha uma crença institucional que médico não fazia EAD. Mas a gente realmente não conhecia o nosso público. Quando nós rodamos uma pesquisa interna, nós descobrimos que o nosso público já tinha feito EAD sim, e inclusive já tinha feito EAD fora de lá, em outras disciplinas que ele considerava relevantes. Em 2018, a gente constituiu essa equipe formal e chamou ela de NETA, porque a gente precisava fazer a produção de 12 cursos na área de EAD, mais as disciplinas da graduação. Os 2 primeiros anos da graduação em gestão hospitalar. E foi um ano de muito desafio, o Jair acompanhou isso e nos ajudou. E aqui, em 2019, a gente passa agora, a gente postergou isso aqui para 2020, a produção das disciplinas do 2º e 3º ano do curso, mas nós temos mais 12 cursos em produção de EAD na área médica. A nossa equipe multidisciplinar, que ficou formada para a comissão, e ela é uma equipe até hoje. Então a gente tem a professora Valdice, que é a coordenadora do curso, nós temos o nosso design instrucional, a Fátima, que é gerente, a professora Rita, que é da área pedagógica, e o Homero, que é professor e coordenador da pós-graduação e da extensão. É uma equipe que tem diferentes características, cada um tem uma formação, ela é realmente multidisciplinar e o nosso foco é que fosse um ambiente e uma aprendizagem diferente para a graduação. Tudo aquilo que a gente não conseguia fazer na área médica, por conta desse médico não faz EAD, médico é mais tradicional, a gente conseguiu trazer isso para a graduação. E o que a gente fez? Essas são as nossas realizações até agora de NETA. Nós tivemos 15 cursos online, 472 videoaulas. A gente é uma instituição pequenininha, tá? E recente. 890 alunos formados. O índice de avaliação desses cursos de satisfação, ele é 9 de 10. Então, um aluno mesmo num curso autoinstrucional, ele dá uma nota lá em cima, ele gosta. A gente tem 3 ambientes Moodle, porque eu tenho um Moodle graduação, eu tenho um Moodle pós-graduação médico e eu tenho um Moodle que a gente criou, que foi uma experiência muito interessante e eu aconselho vocês a fazerem, que é um Moodle de produção de material didático. Isso, quando a comissão EAD veio,
a gente não precisou, quando eles pedem lá um ambiente, como é que é? O item do instrumento, ele fala para a gente comprovar, né? Produção de material. Comprovar a produção de material. A gente falou, mas a gente já tem um ambiente. E os avaliadores ficaram encantadíssimos. Porque não existe mais aquela questão de troca de e-mails dentro da instituição. Corrige o arquivo tal, não. Nós criamos um ambiente Moodle para a produção de material didático, então eu fico datas registradas, correções registradas, isso fica tudo lá no sistema. Nós temos já 16 disciplinas de graduação, 93 videoaulas para a graduação e 5 workshops de formação docente. Como que a gente pensou no nosso ambiente virtual de aprendizagem? Ele é um ambiente, óbvio, acessível, porque isso também faz parte da questão regulatória. A gente pensou um ambiente muito forte de interface e experiência. Eu me lembro, uma das primeiras reuniões que a gente teve com o Jair, eu tinha uma cabeça muito presencial, né? E ele falava assim, ok, e se seu aluno não pisar na instituição? Eu falo, meu Deus, aí deu ruim. Porque a gente não previu isso. Então aí a gente voltava, ia lá, pensava com a Fátima, com a equipe, e aí voltava. Aí ele vinha numa outra visita simulada, tá, mas e o NAP? Como que ele vai conversar com o aluno, esse NAP? Eu falei, poxa, mas o NAP também. Aí a gente voltava lá, refazia, até chegar num processo final. Então hoje o nosso ambiente virtual de aprendizagem, ele é um ambiente muito bonito, ele é um ambiente muito rico de imagens, acho que até por conta do histórico da instituição, da área de diagnóstico por imagem. Ele é um ambiente desenvolvido completamente internamente, então nós fizemos o desenvolvimento do ambiente, a gente fez o desenvolvimento da produção das disciplinas. Por que nós optamos por isso? Quando a gente foi fazer a decisão pela graduação em EAD, sim, a gente orçou materiais no mercado, a gente orçou com os grandes, mas nós chegamos à conclusão que o custo de produção de uma disciplina para uma instituição de nicho como era a nossa, iria sair muito caro. Porque eu não podia ter o mesmo material que a Andréia tem na instituição dela. Eu precisava que o meu material fosse diferente, porque o meu ticket médio é diferente, o meu aluno é diferente. E a gente optou por trazer e internalizar essa produção e mais, porque a gente queria garantir uma experiência para aquela equipe que estava no núcleo de educação e aprendizagem. A gente queria sim capacitar as pessoas que estavam ali e os processos da instituição. Então foi uma opção, e eu acho que foi uma opção muito feliz. E hoje a gente consegue produzir vídeos que, se eu mostrar para vocês depois da área médica, aqueles que quiserem depois no intervalo eu posso mostrar, ele tem uma qualidade que é como se você estivesse assistindo uma série. Então ele não é um ambiente de estúdio, ele é um ambiente diferente e ele é um vídeo gostoso de ver. Então os alunos da área de medicina gostam e os nossos alunos da graduação também gostaram nos testes que a gente fez. A gente previu todos os ambientes que existem numa instituição tradicional e presencial estão no ambiente no nosso Moodle. Todos, sem exceção. A gente começa pelo laboratório de inovação. Existe um laboratório de inovação dentro do nosso Moodle, dentro do nosso ambiente da graduação, em que ele foi pensado para que os professores e alunos possam trocar e interagir com ferramentas, com notícias, com aplicativos para serem postados. E cada mês cada semestre, um professor fica responsável por esse laboratório de inovação. É uma forma de você também trocar experiências. Essa é o nosso coordenador do laboratório de inovação. Então aqui você tem a apresentação do ambiente, as notícias e as postagens que ele pode fazer de gestão de tecnologia. A gente previu uma área de carreiras e oportunidades, que é como se fosse um escritório de carreiras, que o aluno pode receber treinamentos online, ele pode olhar as vagas disponíveis, as empresas podem anunciar as vagas disponíveis. Nós temos um ambiente de postagem de atividades complementares, nós temos as disciplinas de nivelamento, como todos têm, e nós criamos um centro acadêmico virtual dentro do ambiente de aprendizagem. Porque nós falamos assim, bom, se no presencial seria óbvio que houvesse um centro acadêmico, se esse aluno está à distância,
por que não? Ele não poderia ter um acesso ao ambiente acadêmico. Então, isso já tem uma preparação desse centro acadêmico no ambiente. E assim que a gente tiver o início da primeira turma, a gente já tem uma estrutura preparada para dar um suporte para esses alunos criarem esse centro acadêmico. Nessa área de oportunidades e carreiras, a gente tem as vagas, as dicas de currículo, notícias sobre o mercado de trabalho e sempre um profissional que vai conversar com ele, e o nosso setor do RH que a gente destacou para fazer a parte de entrevistas, preparação desses candidatos, como elaborar o currículo, como eu me preparo para uma entrevista, como eu me preparo para uma dinâmica. A parte de nivelamento, a gente está trabalhando com português e matemática, o centro acadêmico que nós temos aqui. E depois eu tenho todas as áreas de integração, como se fosse um ambiente presencial. Então eu que tenho aqui um suporte do núcleo de apoio psicopedagógico. Então esse núcleo de apoio psicopedagógico, ele pode sim conversar com o aluno pode agendar com esse núcleo, ou o núcleo pode ativamente procurá-lo. Eu posso fazer formações com esse aluno aqui, então eu posso ensinar ele gestão de tempo, como é que eu me organizo antes de uma semana de provas, quais as maiores dificuldades que eu tenho, como é que eu me relaciono. Eu tenho aqui a parte de ENAD, que não é uma parte de simulado, a gente não pensou no ambiente como um simulado, mas a gente pensou essa área de ENAD como se fosse o desenvolvimento das competências gerais que nós temos no ENAD. Então, vamos trazer novidades para esse aluno na área de atualidades, na área de política. Vamos trazer textos críticos para ele poder se atualizar. A gente sabe, quem está na graduação, os nossos alunos, às vezes a gente está dentro de sala de aula, nós conversamos assim, vocês viram? Por que o Facebook perdeu tanto valor nas ações deles? Eles ficam aqui. Porque eles às vezes têm dificuldade de fazer essa correlação ou têm dificuldade da atualização. Então a gente trouxe isso para cá. Nós temos o espaço da CPA, que está aqui dentro também. E nós temos a parte de disciplina de ambientação. A gente quis criar a CPA aqui dentro desse ambiente para que eu sou coordenadora da CPA lá, para que eu pudesse sim ter acesso a esses alunos, para que eu pudesse sim, se quiser trabalhar uma ferramenta de avaliação, para que eu pudesse sim postar os resultados ali. A gente também pensou a nossa comissão própria de avaliação como se fosse uma comissão que gerencia a qualidade da instituição. Então, eu queria ter um canal direto com o aluno. Mas você vai ficar louca, os alunos vão te procurar por e-mail. Não, a nossa instituição é uma instituição de nicho. Eu não vou atender 10 mil alunos. O nosso foco não é esse. É por isso que a gente também consegue fazer determinadas escolhas por esse modelo que nós fizemos aqui. Nós temos no ambiente do AVA, ele tem a possibilidade de acessar um ambiente e conversar direto com a equipe do Núcleo de Educação e Tecnologia. Então ele tem o suporte técnico, tem todos os tutoriais das ferramentas. Aqui, na comissão própria de avaliação, a gente já posta para ele os resultados, já diz como funciona o processo de avaliação. Se ele quiser, ele já consegue responder as pesquisas por ali e a gente também faz a divulgação. Esse ambiente a gente usou também para os colaboradores da empresa, que foi muito interessante. Nós pusemos, quando a gente fez a produção das primeiras disciplinas, como a gente não tinha experiência na produção de disciplina de graduação, o que a gente fez? Nós temos unidade em São Paulo, em Belo Horizonte e em Recife. A gente escolheu 10 colaboradores que fossem mais ou menos o público que seria da nossa graduação, e a gente pediu para que eles cursassem as disciplinas e para que eles navegassem no nosso ambiente, no nosso AVA. E foi uma experiência sensacional, foi muito interessante, porque as meninas faziam um relatório da disciplina e do que elas achavam que podia melhorar no ambiente virtual de aprendizagem. Isso foi uma experiência, a gente conseguiu ir adequando as ferramentas que a gente tinha dentro do AVA. Aqui é a parte do NAP e da formação integrada de professores. Então, eu consigo disponibilizar, essa é a nossa coordenadora do NAP, e ela tem acesso tanto ao aluno quanto ao docente.
Então, eu tenho um ambiente, quando você está no núcleo de apoio psicopedagógico, eu tenho uma parte que ela é destinada ao aluno, sim, e eu tenho uma parte que ela é destinada somente ao professor. E nós já temos uma agenda de formação docente, que é responsabilidade desse núcleo. Aqui nós temos as abas institucionais, então ele pode conversar com a mantenedora, ele pode conversar com a direção, ele pode conversar com a coordenação. A professora Valdice, ela tem o espaço dela lá, na coordenação, então tem o vídeo dela, a gente tem todos os documentos do curso, parecido um pouquinho com o que a Juliana falou, então todos os documentos que a gente tem hoje, eles vão para o ambiente virtual de aprendizagem. Por que a gente escolheu para ir para o AVA? Porque ele é um ambiente que eu tenho controlado, eu consigo inclusive mapear os acessos e tal. E aí é uma coisa bem interessante falar para vocês, a Fátima está terminando, né, Fá? A dissertação de mestrado da Fátima, ela pegou todos os dados que a gente tinha históricos desde o início da implantação do nosso Moodle, que foi de 2013, até agora. Tem mais ou menos quantos acessos, Fá? São 15 mil? 16 mil. E o que ela fez? A dissertação de mestrado dela foi feita, está sendo feita com base nesses dados, e quando a Juliana falou quais os resultados, eu não posso falar ainda porque ela não defendeu, tá? Mas a dissertação dela qual que é? A gente pega os dados que estão dentro do Moodle, nós conseguimos analisar navegabilidade deles, e eu consigo entender, por exemplo, para o recurso médico, que a gente já tem esses cursos, que tipo de objeto de aprendizagem o aluno mais gosta, ok? Isso permite uma retroalimentação para o próprio NETA, para saber, para os cursos de músculo esquelético, o perfil de aluno que eu tenho para determinada faixa etária gosta mais de videoaula. Para o curso de cardiologia, para o perfil do médico que eu tenho para essa faixa etária, ele prefere artigo ou texto. E é um cruzamento de informações sensacionais. É sensacional, porque isso também otimiza a nossa produção. Então, quando eu sei o que o meu aluno quer, eu já consigo planejar a equipe de produção para saber que curso que será lançado para o próximo ano, quem é o público, qual a especialidade e qual é o foco daquela produção. É uma coisa, é sensacional. Acho que você defendeu agora em março, né? Aí a gente já pode compartilhar os resultados. Nós temos aqui, esse é um ambiente da disciplina em si, então essa é uma disciplina da graduação. Aqui a gente tem a disciplina de matemática financeira. Quais são os recursos que a gente previu aqui para esse ambiente da graduação? A gente tem uma área de documentos do curso, que são os guias. A gente tem sim o professor tutor. No nosso modelo, o professor é o tutor. A gente optou por esse modelo, porque nós somos uma instituição pequena, a gente é uma instituição de nicho. Nós temos um espaço de interação. A gente tem o suporte, que ele vai falar com o NETA, e aqui eu tenho, em cada módulo eu tenho a videoaula. As aulas são divididas em 4 módulos, sempre eu tenho essa mesma estrutura. Eu tenho uma estrutura de espaço de vivência, que a gente chama de compartilhamento de experiências, então a gente tem o fórum ali, que ele pode utilizar. A gente tem um ambiente de autoavaliação, eu já peço para o aluno que além da prova tradicional, eu tenha também um feedback do aluno de autoavaliação dele em relação à disciplina. Nós temos a parte de material complementar e aqui as lives e os webinars. Então ficou um material muito bonito da gente ver. Essa é aqui quando a gente... Esse é o módulo. Esse é o módulo, a gente está dentro do módulo, então eu tenho uma videoaula em cada módulo e aqui eu tenho a estrutura de... estudo. Nós optamos por não fazer livro-texto, tá? A gente achou que não tinha sentido fazer um livro-texto, já que nós temos 2 bibliotecas virtuais de aprendizagem. Então a gente optou por quê? O professor, ele na verdade, ele faz um roteiro de estudo. Então eu digo ao aluno o que é o objetivo daquela disciplina, daquela aula, e eu complemento junto com a biblioteca. Mas eu digo a ele um roteiro de estudo onde ele vai, para onde eu quero que ele caminhe. E aqui nós previmos os questionários, as atividades que eles vão postar, o estudo de caso e os materiais complementares. Esse é o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Nós demoramos
nesse ambiente na construção em torno de 6 meses. Foi uma experiência sensacional, porque as coisas caminhavam paralelo, tá, gente? Nós já tínhamos um ambiente Moodle que era de 2013 e que a gente não podia encaixar a graduação aqui dentro, porque por conta da série da forma de quebrar os cursos que a gente oferece lá, a oferta, o desenho pedagógico é completamente diferente. Os cursos que a gente tem hoje livres, no Cetros, eles têm é como se fosse um modelo de oferta à distância, mas ele é presencial. Então eu tenho um curso que acontece todo mês. Eu tenho um curso que dura 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias e cursos até 2 anos. Então esse modelo não encaixava no modelo da graduação. Então nós tivemos que criar um Moodle paralelo. Então a gente foi tocando esses 2 ambientes e a gente criou mais um ambiente de produção de material didático. Então, durante 6 meses, a equipe administrou esses 3 ambientes virtuais de aprendizagem. Hoje, nós estamos na etapa de migrar esse ambiente original de 2013 para esse mesmo formato da graduação, para trazer um formato mais atual. Mas foi uma experiência sensacional. A gente conseguiu, na nossa avaliação de credenciamento e autorização de curso, a nota 5. Para o presencial e nota 4 para o credenciamento e autorização, mesmo sem nenhuma grande experiência. O que mais nos doeu em relação ao 4 do EAD é porque os avaliadores falavam pra gente assim: mas vocês não têm experiência na graduação, vocês não têm experiência no ensino superior. Apesar de todo esse trabalho bonito que a gente fez. Mas foi um trabalho que hoje, assim como a Juliana falou, a gente tem uma equipe muito forte e capacitada. A gente tem uma equipe que consegue fazer produções de vídeos e de textos e de objetos de aprendizagem sensacional. Hoje tem um dos meninos lá que está desenvolvendo um aplicativo para o médico conseguir estudar anatomia cardíaca 3D. Então, a gente não está falando ainda de realidade virtual, mas ele consegue entender o que o médico precisaria visualizar e ele desenvolve personalizadamente para cada um dos cursos. E é isso que tem feito a gente crescer, e o ano que vem nós fazemos 25 anos de instituição. E ainda com o maior ticket médio do mercado, na área de diagnóstico por imagem, e uma marca premium no segmento que a gente está. Se vocês quiserem nos conhecer, a gente fica na Vila Mariana, em São Paulo. O Roberto foi lá, né, Roberto? Roberto e Marcelo já foram lá. Eu deixo o convite para todos vocês, depois eu vou deixar meu e-mail na próxima, que eu for fazer a apresentação à tarde, eu deixo meu e-mail para vocês, está livre para vocês conhecerem. Lógico, é uma instituição que ela é um pouquinho às vezes diferente da graduação que a gente está acostumada, porque o nosso público é diferente, mas as soluções que a gente fez e a experiência que a gente compartilha sem problema nenhum. Muito obrigada. Graduação, a gente tem agora uma gestão hospitalar, que é presencial e à distância. Mas o forte da instituição não é a graduação. O forte da instituição são pós-graduações na área médica. Esse é o forte da instituição. Para você ter uma ideia, as nossas pós-graduações giram em torno de 60, eu fico pensando 50 no nicho mil. de mercado que você atua, né? Sim. Quando você pensa na graduação, acho que por isso que me veio essa... Por que a gente pensou? Primeiro porque quando a gente optou por transformar a instituição em uma instituição de ensino superior, não havia ainda a possibilidade de credenciamento especial. Não tinha essa possibilidade ainda, tá? Acredito que se fosse na época, talvez a gente tivesse optado pelo credenciamento o especial. Mas, uma coisa muito interessante que aconteceu no processo de pesquisa de curso, qual seria o curso ideal para a graduação, isso ficou claro para a gente que o médico, a formação dele é uma formação muito técnica. Mas, ao mesmo tempo, quando ele vai para o mercado de trabalho ou quando ele vai empreender, ele tem muita dificuldade. Ele tem muita dificuldade de contratação, ele tem dificuldade de formação, ele tem dificuldade de se cercar de pessoas que façam essa parceria. A gente rodou uma pesquisa com a base, que acho que são 30 mil alunos que a gente tem. Se o Cetros oferecesse cursos que não fossem na área médica, que cursos você gostaria que fossem oferecidos? Na hora, gente. Gestão. Na hora. Gestão. Mas, eu acho que toda a área da saúde, né? Na hora.
Gestão. Então, eles têm problema. Recursos humanos, eles não sabem contratar. Financeiro. Eles não têm noção de custos. Então, na nossa área, eu posso dar um exemplo. O médico compra um aparelho de ultrassom que vai de 10 a 300 mil. E aí ele compra, às vezes ele não sabe por que ele compra e ele não sabe depois o quanto ele tem que cobrar naquela consulta para ter o retorno do investimento do aparelho que ele comprou. Então, quando a gente falou em gestão hospitalar, para vocês terem uma ideia, eu não estou com a portaria ainda de autorização do curso, ainda a gente está aguardando sair a portaria de autorização, por isso que a gente não está em funcionamento. E eu não pude ainda publicar, e eu tenho um aluno perguntando dentro da instituição quando vai sair o curso de gestão hospitalar. Médico, a gente tem um aluno médico perguntando quando ele vai poder fazer o curso de gestão hospitalar. Então, nós vamos conversar um pouquinho à tarde sobre marca, mas talvez valha a pena pensar no nicho. É um nicho muito interessante. Muito obrigada. Tudo bem, pessoal? Eu sou a Andréia, sou diretora acadêmica, então, da Faculdade CESPEG. Hoje a sede administrativa fica em Joinville, mas o Jair não teve a felicidade de trabalhar comigo lá. Não. Ele teve o privilégio de ir trabalhar comigo em São Fidélis. Se vocês procurarem no Google, acho que vocês vão encontrar. É no interior do Rio de Janeiro. Na época, em 2014, o CESPEG adquiriu essa instituição, porque, assim como vocês, nós nascemos na pós-graduação, nosso nicho é a neuropsicopedagogia. Nós hoje somos a instituição responsável por, este ano, na verdade, publicar e conseguir junto, não tem mais Ministério do Trabalho, mas iniciou nele, né, esse trabalho, e conseguimos a CBO desta profissão. Então, nós estamos entregando para o Brasil uma nova profissão, e a neuropsicopedagogia está se tornando uma ciência, e esse ano a gente conseguiu apresentar lá na Itália. Enfim, são duas atuações. Nós não temos um núcleo psicopedagógico porque nós temos um núcleo neuropsicopedagógico para o nosso aluno. Nós estamos levando a neurociência para dentro da sala de aula, e aí já chegam, atualmente são 6 mil alunos ativos pelo Brasil, um curso presencial, e a gente sempre brinca que nós invertemos a lógica. A gente não faz 40 alunos irem a Joinville estudar, a gente leva professores para diferentes cidades atenderem 40 alunos. Então, eu tenho um setor de logística hoje, que no próximo final de semana tem 91 turmas em aula no Brasil. E eles levam os professores para diferentes lugares, né? Eu sou da pedagogia, mas tenho uma experiência bem legal em logística também. Mas, enfim, e aí, nessa questão toda, nós, na época, avançamos muito na área da obstetrícia, né? Em Santa Catarina também. Temos hoje... estivemos agora no evento apresentando duas acadêmicas publicando trabalhos na área da pesquisa, e temos a bandeira do parto humanizado conosco também. E na época, em função de marco regulatório, queríamos também ter essa autonomia pedagógica, a gente sempre trabalhou em parcerias. E decidimos então adquirir uma instituição que era lá em São Fidélis, muito pequena, que foi credenciada com nota 4, e quando a gente de fato começou a mexer, depois de adquirida, a gente viu que tinha alguns problemas a serem resolvidos. E eu tive a felicidade de conhecer o Jair, coisa que era para acontecer mesmo, gente, que eu fui num congresso de educação à distância, em São Luís do Maranhão, já faz 7 anos, acho, 6, 7 anos. E sortearam, assim como sortearam no último, onde a gente estava, o evento do Jair, que era esse evento, e a pessoa do lado ganhou o certificado e olhou, o que eu vou fazer com isso? Se tu não quer, eu quero. E eu ganhei, só que eu não vim no evento, eu mandei o meu mantenedor, que foi a melhor estratégia. Não mandei, mas eu ofereci a ele e ele veio, que é o Sandro. Hoje não está aqui porque a gente estamos numa atividade em Criciúma, também, Santa Catarina, que festejando 10 anos que nós estamos lá com atividades. E ele não pôde estar aqui hoje, mas deixou esse abraço. Eu tive o prazer de acompanhar a história da gravidez da Michelle, porque eu já iria para a visita, depois do 7º mês, ela, não sei se eu posso vir mais nas próximas, porque a qualquer momento a Letícia chega. E enfim, a Michelle também deixou seu legado com a gente, porque a gente resolveu problemas enormes de acessibilidade, enfim. Mas o primeiro dia lá em São Fidélis foi inesquecível, né, Jair? Hoje eu tenho o privilégio de tomar um café aqui maravilhoso, mas eu levei ele para comprar cafeteira comigo, porque eu cheguei na instituição e a cafeteira estava estragada. Então, assim, de andar na rua, de batalhar por todas as conquistas, porque nós nunca tivemos um grande orçamento para tudo isso, mas tivemos que usar sempre muita inteligência. As coisas não acontecem só pelo dinheiro.
E esse é uma grande aprendizagem que eu tenho há 12 anos trabalhando no Senspeg, uma instituição que vai fazer 13 anos. Eu estou desde o começo e aprendo muito com o nosso diretor, que é o Sandro, que realmente é a mensagem que eu pretendo deixar aqui. Acho que a gente pode compartilhar ferramentas incríveis e, enquanto instituição, precisamos aprender a partilhar, principalmente enquanto instituições de ensinos. Eu vejo que avançamos muito, mas ainda temos muito como colaborar uns com os outros. Existe uma nuvem de concorrência, eu sei, mas eu vejo que essa concorrência, a gente pode deixar ela saudável quando isso vira um trabalho colaborativo, né? E a nossa missão é ensinar as pessoas a colaborarem para transformar esse mundo, né? Eu acho que é por isso que a gente trabalha com educação. Então, contando essa pequena história, eu quero aproveitar e registrar e parabenizar publicamente a Santos Júnior por tudo que tem feito e fazer parte do legado de tantas instituições, viu? E obrigado por acreditar na gente e por, assim, eu não sei se eu combino com o Jair, mas eu não achava ele tão bravo. E até hoje, e nós já passamos aí por mais de 10 consultorias diferentes, tanto que o nosso PDI inicia agradecendo todas essas consultorias, mas o legado que ele deixa na nossa instituição é muito sério, muito ético. Ele não foi lá só para dizer como tinha que fazer, ele foi e ajudou a fazer. Então, queria registrar isso, acho que é por isso que você merece comemorar 10 anos. E aí eu vou contar um pouco dessa história. Bom, antes de contar ela, eu acho que compartilhar experiências, e eu, como diretora acadêmica, tenho fomentado muito e tenho aprendido muito com a minha equipe de coordenadores e de professores, porque agora eu tenho equipe, né, Jair? Na época eu fazia tudo e foi uma aprendizagem fantástica. Eu tenho, inclusive, um coordenador que ficou no passado um mês inteiro na Finlândia, fez uma imersão lá, junto com 20 outros 19 professores de universidades privadas do Brasil. Depois ele passou mais 6 meses em desenvolvimento, porque nós queremos realmente transformar, melhorar, e a nossa missão até é revolucionar, que eu acho bem ousado, eu dizia sempre para a equipe que eu acho ousado, mas já que a gente quer, vamos fazer. Falar um pouquinho de como a gente se mobiliza para aprender. E eu queria propor a gente só fazer uma brincadeira rápida, né? E pensar o que faz a gente perder o sono quando nós falamos em gestão de ensino superior. E aí nós temos uma ferramenta que já está prontinha. Todos estão com celular, eu já disse que tem internet, não tem? Então, quem aceitar participar, eu quero que vocês... Espera aí. Queria que vocês entrassem nesse site, né? www.mente.com. Só digitar no celular de vocês esse endereço. Aí vai abrir, vai pedir um número de uma sala, o número é esse aqui, 284229, que é a sala que eu preparei pra gente. Bem, www.mente.com. Alguém já conseguiu? Aí digita o número da sala. Aí vai aparecer, perca o sono com 3 palavras. 3 palavras, 3 frases, uma em cada uma dessas caixinhas. Pode digitar, na hora que encaminhar, elas vão ser jogadas para cá. Todos estão conseguindo? Precisa de ajuda? Não apareceu assim. Digita o número da sala. Ela vai aparecer um númerozinho, mas é só para mostrar que é o número que tem que digitar. Pode digitar ali em cima mesmo. Olha, tem gente perguntando. Como é Já. a sala? Pode. Que número que é a sala? Desculpa. Ali, 28, 42, 29. Não, mas eu não mostrei corretamente também. Essa, acho que é um exemplo absoluto. Perco o sono com. Já. Ah, eu mexi aqui, foi pro Zoom. Achei que era da luzinha. Aqui. Conforme a palavra que mais todos vão sinalizando, ela vai ficando em mais evidência. Parece que nós estamos aqui com uma crise de ansiedade. Ninguém perde o sono. Gente, vou... Nossa, a habilidade socioemocional está em alta aqui, precisa ser desenvolvida. Não sei se vou dar conta não agora, me comprometi demais. Apareceu o médico. Olha aí, ó. A concorrência não ameaça ninguém. Poxa, vocês estão bem, gente. Eu tenho perdido o saque aqui.
Evasão, o que mais? E olha que a sala está bem dividida entre homens e mulheres, porque a ansiedade é um perfil muito feminino, né? A qualidade, a concorrência, a evidência, regulação. Isso aí. Todos conseguiram? Então, nessa sala aqui existe essa nuvem. São os nossos desafios. Olhando para o que nós fazemos no nosso dia a dia, até porque eu entendo que a maioria que está aqui tem alguma atividade de gestão dentro dessa instituição. O que gera ansiedade? Oi? O que gera ansiedade? Ansiedade é consequência. O que gera essa ansiedade? Esse resto tudo aí. Tudo isso daí gera ansiedade, ó. Depois eu vou fazer o print dessa nuvem, vou incluir no PowerPoint e disponibilizar para o Jair, tá? Para ficar como uma marca nossa. Uma lembrança. Bom, perdendo o sono ou não, a gente precisa tomar decisões, né? E para mim esse é o ponto-chave, inclusive, para resolver essa questão da ansiedade. A ansiedade faz parte da nossa rotina e o maior desafio é como lidar com ela. Nós fomos trabalhar as competências do egresso da nossa instituição e um dos professores trouxe que uma das maiores competências que nós teremos que ter daqui para frente é lidar com as situações estressoras. E aí a gente fala em habilidades socioemocionais, mas na verdade esse é um dos pontos. Até porque se nós não soubermos lidar com esse movimento, com esse mundo rápido, nós acabamos contribuindo para um indicador que a maior doença do futuro, que já é do presente, é a depressão. Estão amplamente relacionados. Aí a gente vem para um evento sobre gestão de instituições de ensino privadas e isso aparece na pauta. Por quê? Porque a gestão, como eu sempre falei, já é a segunda vez que eu venho para esse evento, qualquer história aqui, ela é linda e vamos sempre tomar decisões administrativas, mas ela só se concretiza porque existe gente fazendo isso. São pessoas e pessoas são feitas desses sentimentos, dessas sensações. E aí, eu acredito, alinhado com o nosso grupo, com o nosso conselho, que nós estamos sempre pensando nesse futuro, olhando para ele, sim, como bons gestores, mas a gente precisa de um propósito, porque olhar para ele sem saber onde a gente quer chegar, tem muito a ver com o que a Juliana falou. Parece que a lei está nos empurrando, quando na verdade nós deveríamos puxá-la. Eu vejo movimentos também para que puxem ela, quando a gente fala de ensino híbrido, por exemplo, né? Mas tem coisas que ainda nós mesmos não contemplamos. E aí eu vejo que quando assumimos o papel de gestores, a responsabilidade nossa é fazer essa estratégia dessa forma. Tá? É juntar esse futuro com esse propósito. Lidando com tudo isso. Eu tenho que melhorar aqui a minha análise, porque eu pensei que ia aparecer essas questões com mais força. Mas realmente aprendi hoje algo diferente. E dentro da nossa instituição, nós acreditamos que o projeto ele sempre tem que ser construído a muitas mãos. No começo, na graduação EAD, o Senspeg sempre trabalhou com um recurso muito restrito. E realmente, eu fazia a direção de uma unidade que nós tínhamos adquirido nova, que precisava recredenciar, que tinha um curso de enfermagem, um curso de nutrição, que ganhamos de presente a autorização de educação física, e que não tinha infraestrutura, precisava reformar. Daí eu brinco, eu pedagoga, vim para uma feira aqui em São Paulo, comprar braço. Gente, nunca pensei que ia comprar braço. Daí na feira tinha promoção de braço para fazer a aplicação da injeção, para botar no laboratório. E aí comprar maca, enfim, aprendizagem incrível, né? Nós precisávamos estruturar tudo isso. E nós sempre trabalhamos muito um ajudando o outro. Nós temos um trabalho muito sistêmico. E multifunções, porque na época era o que dava para fazer. Mas tinha um propósito. Isso foi em 2014. Aí eu brinco, depois de acompanhar a visita de 16 polos pelo Brasil, vem a portaria de 17, e não precisava mais ter visita de polo. Aí eu brinco, quando eu me tornei uma especialista em visita de polo, não tinha mais o que eu fazer. Né? Mas ok, foi bom, foi ótimo. Nós iniciamos um projeto, a portaria foi publicada em agosto de 17. 18 iniciamos as nossas primeiras matrículas, depois eu vou falar de alguns números. Mas eu acredito que nós somos um grande case hoje. E aí, nessa história, graças à portaria de 17, eu volto para Joinville
porque a instituição então viu a oportunidade de credenciar uma instituição 100% EAD. Nossa história está muito em Santa Catarina. O Rio de Janeiro era uma decisão estratégica, uma cidade mais pequena, mas que nos ajudou muito a entrar no mundo da graduação. Foi necessário, faz parte hoje são 2 mantidas, lá e aqui. Joinville foi credenciada agora, em agosto, com nota 5. É a primeira faculdade da cidade de Joinville que nasce em Joinville com a nota máxima, com 5 cursos EADs, todos com 4 e 5. Depois eu vou mostrar aqui quais são os cursos. Esse credenciamento e essa história toda, junto com o DNA que existe na nossa instituição, que é essa construção coletiva, nós adotamos como estratégia pensar um PDI alinhado a um BSC, né? Nós temos um planejamento estratégico com os indicadores da CPA. Temos muito que melhorar ainda, tá? Mas a gente usa o planejamento, o mapa estratégico alinhado com todas as coletas feitas no nosso mapa estratégico estão vinculados à CPA. E aí a gente tem, por exemplo, praticar a excelência no relacionamento com o aluno, promover a inovação e melhorias dos serviços. E nós já estamos com esse mapa há 2 anos. Nós estamos aí perto de 40% do que a gente preveu como meta. Tem sido um grande desafio, eu até apresentei no CIAED, a retenção de talentos. E se a gente continuasse com a única opção de ficar em São Fidélis, teria uma dificuldade de talento, porque uma cidade pequena, para você fazer uma grande gestão de EAD, é um desafio, tá? Pela questão de talento. Tomando esse posicionamento, nós então inovamos, ao invés de termos um organograma, externamente nós temos um sensograma. Tá? E essa tem sido a maior aprendizagem quando a gente assumiu esse propósito. De fato, é o acadêmico o centro de tudo. Eu trabalho para ele, eu vivo por ele, eu aperfeiçoo por ele, eu inovo por ele, e nós buscamos aí defendi e conseguimos isso. A nossa tutoria está na central de relacionamento, dentro do CRA, a tutoria online. Buscamos também outras consultorias, uma delas foi o modelo Disney de atendimento para preparar esse CRA. E a maior aprendizagem que a gente teve é que qualquer atendimento de qualidade passa por bons processos e boas políticas desenhadas, tudo muito bem documentado, como o Jair sempre nos ensinou, né? E aí nós temos, então, ele no centro, o CRA sempre atendendo ele, e toda a dinâmica. No final aparece o diretor acadêmico, o diretor de tecnologia, regulação, porque o mais importante é esse acadêmico. Atualizamos missão, visão, depois eu disponibilizo para vocês, não é a essência do momento, mas uma estratégia que a gente tem usado quando a gente fala de cultura, de gente, de pessoas, e que eu acho que pode nos ajudar na ansiedade, fica como dica, nós definimos os nossos valores, tá? E esses valores realmente eles permeiam o nosso cotidiano, que é o senso de pertencimento, afeto, equidade, sustentabilidade, honestidade, inovação, altruísmo. Nós envolvemos todos os coordenadores de curso, e o Senspeg tem na sede em Joinville, uma grande sala compartilhada. Nós somos hoje 70 pessoas lá dentro. Pasmem, mas até há pouco tempo eu era mais velha. É uma meninada, né? Porque é muito técnico administrativo. A gente tem uma força grande de técnico administrativo. E eles ajudaram nessa construção e as coordenações de curso vieram com a conceituação mais técnica. E daí a gente colocou isso para conversar e tinha gente que dizia, ai, que saco, tem que discutir isso. Sim, porque quando a gente fala de afeto, não quer dizer que eu sou querida com o outro, mas quer dizer que eu me preocupo com a forma que eu afeto o outro. Enfim, vários conceitos. E aí a Saixia virou um acróstico e virou o nome dessa sala compartilhada. E dentro dela circula, não sei se eu coloquei aqui, eu tirei a imagem, um ursinho de pelúcia, que toda vez que um colega vê, porque esses valores têm condutas, e toda vez que eu enxergo um colega desenvolvendo uma conduta alinhada aos nossos valores, eu presenteio ele com um ursinho. E fica com o ursinho no compromisso de repassar isso para o outro colega, e nós já estamos 1 ano nesse movimento, e os valores fazem parte da nossa rotina como uma ação lúdica, muito simples, né? Ah, legal, Andréia, a gente está falando de graduação EAD. Todos os polos receberam esse kit, com um valor, com uma roupagem, são discos, com um ursinho, que a gente manda fazer para todos, e com a palavra Saixia
em relevo, numa madeira trabalhada, para eles deixarem nas suas unidades. E aí, gente, isso ganhou o mundo. Porque aí teve gente que, por exemplo, usou o ursinho como estratégia de matrícula. Barra Velha, uma cidade lá de Joinville, né? Iniciou esse ano a atividade dela, e em 6 meses a cidade não tem 20 mil habitantes. Em 6 meses ela matriculou 100 alunos. E agora no segundo semestre a campanha era: o aluno que fizesse a matrícula ganhava um ursinho. As pessoas andam na rua parando ela. Ela influencia dessa forma. E em nenhum momento a gente disse que a ação era essa, mas ela construiu dessa forma. Tem gente que ficou entre a equipe do polo, né, usando a dinâmica, e tem gente que levou para o aluno. O que nós fizemos como equipe de ensino? Nós avançamos no perfil do egresso, que eu vou mostrar para vocês, e que está alinhado também aos valores e a olhar para o mercado. Estrategicamente, e eu sei que esse é o desafio de qualquer DRE, de qualquer análise financeira. Como eu lido com o custo do docente. Né? E aí como que eu fecho essa conta, porque nós não somos nicho na graduação, muito ao contrário, nosso ticket médio aí está em 200, 220 reais e brigando por 5 reais. Né? Nós investimos forte numa política de avaliação por desempenho e buscamos apoio para pensar esse crescimento e reter esse talento. Então existe um trabalho grande da equipe acadêmica com os recursos humanos. Vamos gerar o piloto agora na avaliação de desempenho dos docentes. Inclusive uma das metas dele é manter o Lattes atualizado. A gente brinca, né? Mas a gente incluiu 2 competências essenciais para esse professor que ele vai ser avaliado, faz parte da descrição da função dele, que é a curadoria de conteúdo. Nós não desenvolvemos conteúdo, nós usamos conteúdo pronto, até porque nós trabalhamos com escala. E a outra competência que ele vai precisar apresentar é ter capacidade de fazer diagnóstico cognitivo. Que mesmo que eu dê uma tela, se ele não souber como analisar isso, e o professor achar que continuar falando, o aluno vai aprender. Então ele precisa ter uma competência da análise cognitiva. E aí a gente busca o apoio na nossa equipe na neuropsicopedagogia. Né? O perfil do egresso, nós definimos então para os próximos 5 anos, serão essas competências. Se você viveu uma experiência de aprendizagem no grupo Senspeg, nós queremos que você saia competente para. Com mais ênfase, dependendo do curso, que nós temos curso na área de educação, na área de gestão, com mais ênfase em alguns, eu não posso abrir mão, com menos em outra, e garantindo a competência específica de cada área. Algumas estratégias nós temos investido. O desafio faz parte das nossas unidades de aprendizagem. Qualquer momento que eu entro no ambiente, eu vou começar a pensar num desafio para mobilizar o que eu preciso aprender. O PIPA é o projeto inovador profissional de aprendizagem. Nós, inclusive, estamos curricularizando a extensão para dentro do PIPA. E o PIPA, ele tem um tripé, que é a responsabilidade social. O ambiente profissional de aprendizagem precisa ser dentro da área que eu estou estudando. Então, por exemplo, se eu faço processos gerenciais, eu preciso pensar num projeto nessa área. E ele precisa ser vinculado à sua comunidade local. Então, a gente já tem casos de alunos de gestão ambiental. Nós tínhamos 6 alunos que são catadores de lixo. E eles, então, num dos PIPAs, se propuseram a fazer uma ação educativa para a comunidade de como coleta o lixo sem que eles se machuquem. Dessa ação, junto com o local que eles estavam, porque é o local onde eu tenho a maior turma de gestão ambiental, e desta ação, a comunidade já faz uma ação de coleta seletiva. Eles engajaram nisso, que já é o local de trabalho deles, e eu sei que no final do ano passado eles estavam no programa, não sei se Encontro, Ana Maria Braga, porque a cidade já tem toda uma caminhada, né, de coleta seletiva, de preservação. Então, ou seja, o nosso curso, onde nós mais temos alunos, já está vinculado a essa comunidade. Não tem nada a ver com Joinville. A sede está lá, o coordenador está lá, o curso nasceu muito de lá. Esse polo surgiu depois. Mas o legado e o vínculo com a comunidade existe porque existe um propósito também. Conectativos é a nossa plataforma de empregabilidade, né? Em relação muito mais com o trabalho, com o empreender. Nós também temos uma plataforma própria. O Conectativos é uma marca registrada pelo Senspeg. Falando um pouquinho de números, a mantida lá de São Fidélis, que está autorizada desde 2007, credenciada desde 2017, ela iniciou com 5 cursos. Foi aí que nasceu o filho, junto com o trabalho que o Jair desenvolveu. Hoje, então, nós estamos com esse portfólio
Aqui a gente tem os 2 cursos presenciais, nossa educação física ainda é presencial. Teremos a visita agora em dezembro, inclusive com 2 colegas da Claretiano para a nossa educação física EAD. Depois tem que conversar com o Ivan, os avaliadores são da instituição dele. Vai autorizar o nosso EAD, lembrei disso agora. A nossa educação física. Mas eu sempre olhei para ele, sempre falei que eu achava o máximo e eu usava ele de exemplo para convencer o coordenador. Agora eu consegui, vai ter a visita. Mas enfim, nós iniciamos em portaria 2018, 5 cursos, mais ou menos 40 polos. Fizemos 900 matrículas no primeiro ano, 5 cursos. Nós terminamos esse ano, agora a campanha de outubro, que foi o edital de inverno, né? 10 cursos, 60 polos, nós estamos com 3 mil alunos. Agora em agosto nós matriculamos 1.000. Eu ouvi no CIAED, eu acho que essa é a maior indicação que a gente pode dar também. Existe uma metodologia muito clara, existe um propósito, mas existe uma equipe comercial. Né? Eu sempre brinco, não tem diretor acadêmico se não tiver aluno matriculado. Nós temos, historicamente, a área mais forte dentro da nossa instituição sempre foi a comercial. Tá? 50% aqui dessas matrículas, eu botei aqui, são pedagogia, tá? E agora a mantida 2, que foi credenciada com nota 5, com 5 cursos, para 2020 vai passar para 32 cursos, porque eu acabei de pedir 26 cursos, finalizei sexta-feira, e aí eles prorrogaram até dia 14, mas ok. Estamos trabalhando para chegar a esse portfólio pela mantida de Joinville, que já nasce com nota 5 e que pretende ser centro universitário. Estrategicamente estamos credenciando o presencial também, com o curso de administração, que vai nascer com um perfil de um curso inovador, porque estrategicamente também estamos avançando nas MBAs na área da administração, porque a região onde nós estamos também está pedindo isso. Polos, chegamos a 80. Terminar até o final do ano com a meta com a expansão de 100 polos. Muito em cidade pequena, tá? É uma estratégia bem diferente, e o nosso professor, nosso tutor presencial, ele está no polo e ele é contratado como professor, e tem sido o nosso diferencial. E esse professor, ele é o que dá o suporte do vínculo afetivo. A hora que o aluno enxerga ele como esse legado, ele permanece. Mas aí nós temos toda uma estratégia que é esse encontro presencial, ele ganha um perfil de comunidade de aprendizagem, não de aula para o curso. Tem sido uma mudança de cultura bem intensa e bem desafiadora para todos nós. E esse é o jeito de ser escola de ser. A gente começou pequenininho, com muito trabalho, continuamos trabalhando muito. A equipe não aumentou tanto assim quanto os cursos, né? Eu tenho 2 coordenadores diretamente nos meus cursos EAD, separado, um na área da educação, outro na área de gestão. Não consigo ter um coordenador, por exemplo, a gente tem o curso de História, ter um coordenador quando eu tenho 35 alunos no Brasil. Né? Somos uma instituição privada. Mas eu repito mais uma vez o que eu falei no começo. Tudo isso é feito por pessoas que têm um propósito. Eu iniciei a minha carreira como professora, iria me aposentar no que vem, se ainda existisse aquela questão de ficar na sala de aula 25 anos com a primeira série, mas eu acabei saindo porque eu também tinha um propósito maior. E hoje eu vejo que eu consigo fazer, até vendo os dados da Juliana, quando a gente cuida de 80% da formação do nosso país, que é isso que está com a gente enquanto rede privada, eu vejo que a minha missão, o meu propósito de vida, está muito mais alinhado ao propósito da instituição que eu ajudo a pensar também, e que, de fato, eu consigo mudar a educação, porque daqui a pouco, se eu continuasse com a minha primeira série, eu não conseguiria fazer uma transformação tão grande. Tá? Mas agora a gente cuida da formação dos professores do Brasil todo, tanto que a meta para o curso de pedagogia é ser o curso de referência no país. Tá? Ontem estávamos revendo a matriz, e fica a dica, a gente vai incluir gamificação educacional no curso, porque os pedagogos precisam pensar nisso. Tá bom? Gente, é isso que eu queria deixar como mensagem. Reforço também que estamos abertos à visita, o Senspeg Joinville, de brinde aí, visita Florianópolis, Beto Carreiro, tudo. Acabou outubro, mas está valendo, né? Isso. O Vianney vai estar aqui, daí ele vai dizer que tem que ir lá comer um strudel, né? Uma torta de maçã, que vale a pena. Tem várias coisas. Tá? Uma sequência de camarão. Nossa, nem vai tudo. Fica o meu contato e realmente o convite para que nos conheçam. E, claro,
vou fazer o merchandising também, se alguém tiver interesse no curso de neuropsicopedagogia, a gente também está em contato, tá bom? Muito obrigada e agradecer mais uma vez. Obrigado, meninas. Vou ouvi-las. Tempinho para perguntas. Alguém? André, Desculpa. por favor. Pessoa acelerada, né? Perguntas? Alguém? Então vou fazer uma pergunta para a Andréia. O que te tira o sono enquanto gestora? Já que nós todos opinamos. Já que só faltou você para Verdade. responder. Gente, não está escrevendo, peraí. Tudo bem. Não é um MEC. Eu comentei semana atrasada, realmente fechar 26 processos de curso. Eu sou diretora acadêmica, hoje nós temos uma PI e envolvemos uma equipe de pessoas externas para nos ajudar com conhecimento técnico. 14, 15 horas de trabalho, como todos vocês, normal. O MEC, eu iniciei a conversa com a Juliana. O que me tira o sono é o que eu vou entregar para o meu aluno que de fato vai gerar diferença na vida dele. Eu penso nisso. Isso me tira o sono, mas me tira um sono de um jeito tão bom que não é ruim, não. Realmente isso me desafia, me motiva. Sabe? E aí o outro que me tira o sono é como a gente faz uma gestão, que dizem que a gente não faz gestão do tempo, né? Mas como a gente gerencia o nosso tempo para dar conta de todas as tarefas para não gerar essa ansiedade, né? Eu acho que isso é para qualquer pessoa, em qualquer atividade hoje, e principalmente quem toma decisões estratégicas é fundamental. Nós oferecemos hoje, inclusive começou comigo, um trabalho de coaching profissional, e a gente viu que fez diferença, e aí nós oferecemos para quem tem função de liderança, conforme a gente sente a necessidade, um acompanhamento com um coach profissional dentro da empresa. E ela tem nos ajudado muito nesse sentido. Acho que aí não é só pensar no curso, mas pensar nessa equipe. O Senspeg hoje ele cuida, nós temos um RH muito atuante. Nós temos, para você ter uma noção, na sexta-feira, no Halloween, foi todo mundo vestido de Halloween. Digo, legal. Aí ficava pensando como é que a gente vai fazer com um aluno. Aí o professor teve uma ideia, foi vestido pro dia da prova. Chegou, né? Enfim, tem ideias e tem umas pessoas muito jovens que nos tiram da caixinha. Se a gente permitir isso, é muito bom, vale muito a pena. Mas são os dois motivos, sim. Como organizar esse tempo para realmente ser eficiente e ter qualidade de vida, e como eu entrego algo para o meu aluno, para o meu cliente. Às vezes ele é cliente, às vezes nós até combinamos não ser aluno, porque aluno, etimologicamente, é um ser sem luz. E aí é legal porque as meninas do CRA, elas não falam aluno, elas falam acadêmico. O acadêmico disse isso, o acadêmico não concordou, o acadêmico... E nós vamos fazer um trabalho, porque quem está nesse CRA são atendentes, nós temos uma ferramenta de call center, nós usamos a Smart como cobrança para ficar no pé do aluno, porque não adianta ficar mandando só notificador do Moodle. Eu vou para o telefone, eu ligo até que ele consiga falar com ele, vai mensagem no WhatsApp, não atendemos no WhatsApp porque não dá conta. E aí elas vêm, e aí tivemos que fazer uma formação, porque até maio o CRA estava comigo também, com todas as outras áreas, para entender que quando chegar um e-mail do CRA, é mais importante do que o e-mail do Sandro ou da Andréia. Tem que resolver primeiro esse. E não está fácil. Esse time das pessoas entender que o centro é o aluno, é o acadêmico. E não é fazer o que ele quer, mas é garantir esse... E aí a gente acredita que esse é o caminho para a evasão, para a retenção, está em mais de 20% a nossa, e inclusive no que é presencial também, porque é um desafio. Mas enfim, meu sono vai por isso. Eu queria ouvir um pouco de você. Eu acho que é muito do perfil das empresas que costumam trabalhar, uma empresa pequena e ela precisa crescer. E se tem alguém que enfrentou esse crescimento quase para nós um referencial, né? Sair de São Fidélis, Faculdade São Fidélis, né? Que era a nossa sigla inicial, e chegar hoje no grupo Sensopreg com a abrangência, né, e o nível de complexidade de atuação que tem. Comenta um pouco dessa coisa da ousadia, porque às vezes a instituição se vê pequena e ela, de fato, ela se vê pequena. E vocês nunca foram assim.
Vocês nunca foram pequeno. Vocês sempre pensaram com abrangência. Eu acho que mais do que eu falar grande, vocês sempre pensaram com abrangência. Aquela coisa do Fernando catar o carro e vou rodar o Brasil. Né? Primeiro vou captar o polo, depois vou rodar o Brasil de novo para treinar o polo a saber captar. Fala um pouquinho disso, desse espírito em vocês. Eu vejo que tem um ponto-chave que é o mantenedor. O Sandro hoje ele fez 40 anos, né? Não sei se você podia falar isso, tá gravando, depois tu corta. Mas o Sandro, eu conheci, assim, hoje a gente olha para o Sespeg, ele se tornou muito mais do que um dia a gente ousou sonhar. Né? Nós éramos um prestador de serviço educacional. Eu fui diretora de polo da Unicelv, né, em São Paulo, fiquei 8 meses, daí quando eu fui para reformar a unidade de Mairink, e aí nós íamos fechar parceria para ter a unidade aqui de Sorocaba. Hoje eu contava para o motorista que eu adorei estar aqui, até porque eu morei 8 meses aqui, e foi aí que eu conheci meu atual marido, né, que ele também morava aqui. Hoje eu um dos coordenadores de curso, que foi a São Fidélis, que achou o polo, enfim. É uma empresa também familiar, mas não nasce de família, as pessoas, você vai agregando. Temos alguns desafios pelo crescimento, mas e é bem como o Jair falou. Então, assim, a Andréia vai para São Fidélis, vai a Andréia, o Fernando vai junto, que ela casou com o Fernando, aí o Fernando assume a campanha de matrícula, a Andréia assume a instituição, você tem que se tornar referência na cidade, mas junto com isso, em 3 meses, você credencia, faz o pedido do EAD, 5 cursos, 20 polos, e você nunca fez isso, né? Então, realmente tem que ter muito propósito. Eu vejo que tem que acertar muito nas pessoas. E nesse tempo, eu vou contar para vocês que a gente já tentou 2 coordenadores administrativos e não rolou. Tem que realmente ter eu acredito muito nisso, sabe? E eu vejo ele como inspiração. E ele também já disse que em alguns momentos ele também se joga porque ele sabe da equipe. Nós vamos o Sandro é o diretor-presidente, eu sou a diretora acadêmica, nós temos um diretor comercial e uma diretora de regulação. Tá? Nós temos a vaga de diretor administrativo financeiro em aberto. Então nós estamos agora até entrevistando 3 pessoas. Ele não fez isso sozinho, ele submeteu a todos nós. E para mim está muito claro, eu trabalho para o Sandro, mas eu trabalho com os colegas. E aí vem uma cultura, vem essa estia por trás. E é legal que quando a gente quer conquistar alguma coisa, a gente busca o argumento. Né? E eu sempre falo, só que nesse momento o nosso desafio é trabalhar um pouquinho mais o ponto de vista financeiro, porque a gente não está, eu sempre falo para eles, você não está ganhando dinheiro, seria mais fácil se fosse filantrópico, né? Que daí divide com todo mundo. Ainda estamos no nível de investimento. Mas o legado, a paixão, eu fui a Criciúma segunda-feira para falar com os alunos, é um polo que tem atividade há 2 anos e tem 400 alunos, com 5 cursos. E aquelas meninas, olha a gente, as alunas da pedagogia, são nossas fãs. E nos seguem nas redes sociais e assim, todos os dias na minha rede social existe uma mensagem de agradecimento, existe uma mensagem de que a gente é inspirador, existe uma mensagem, porque a nossa missão é um centro universitário, a nossa visão, inspirando o mundo. E isso tem acontecido. Então, para mim está nessa essência. E realmente, quem vem trabalhar comigo, uma vez a gente fez uma brincadeira de dar brinquedos que representassem as pessoas. Para mim, me deram uma patrola, não sei porquê. Deram o quê? Uma patrola, uma retroescavadeira, né? Que eu saio patrolando. É um trator. Um trator. É a alegoria do trator. Mas aí tem o outro colega. E assim, nós já tivemos, como toda instituição, comissão de MEC chegando e você vira, sai 4 da manhã da instituição. Por inexperiência, né? Parede, polo. Vai. Colar piso tátil? E do tempo das bibliotecas? Que gastaram meio 1 milhão em biblioteca, gente. É um absurdo. E hoje nós temos Feira do Livro. Semana passada vendemos tudo. E aí eu tentei vender o livro, sim. Vai ficar para quê na biblioteca se o aluno não está usando, ele não está ali. Vendemos tudo. nem perguntei quanto que deu o valor. Mas assim, tinha equipe. O diretor na época, a pessoa responsável pelo comercial da Pós, saiu rodar aqui umas regiões para achar parceiro para ter polo, porque precisava cadastrar os polos. Né? Então, eu mesma achei um polo no interior do Rio de Janeiro, capital do Rio de Janeiro, que depois da visita, depois autorizado, ele nem está ativo mais. Eu descobri que a mulher ela foi presa por assassinato. Gente, a gente rodava sozinha, ok?
ai, nossa, que lindo, que história bonita. É uma história bonita. Agora a gente já tem uma estrutura e essa história bonita, a gente se orgulha dela, agora a gente quer se orgulhar de outros fatores. Então, como são os próximos passos, né? De fato, é inovação, né? O desafio está na tecnologia, conversar com essa equipe de TI, entender o que a gente faz com tantas ferramentas. E esse aluno que hoje chega, ele quer aprender por diferentes canais, cada aluno quer aprender de um jeito. Essa diversidade toda tem sido esse desafio. Eu estou hoje focada nisso. Eu pedi ao diretor, eu disse, olha, o MEC eu tiro de letra, agora deixa eu olhar para essa outra parte, que é o que importa, que o MEC a gente já sabe fazer. E é muito o que a Juliana falou, tá dito lá, cumpra, né? Como fazer. Mas essa pegada, gente, se trabalha muito. Eu brinco que eu tenho alguns amigos que eu não contrataria, porque eu gosto mais deles do que tem para fazer. Mas a gente bebe, né? E vira cachaça. A gente tem orgulho. Bom, é bom ouvir, longe de querer fazer comparação, mas quando nós olhamos para iniciativas como essa, ligada à educação à distância, a gente percebe uma aguçavidade na criatividade, no envolvimento de pessoas. O exemplo que ela colocou, que ela é a pessoa mais velha da equipe, e nós percebemos uma caminhada um pouco mais lenta no presencial, abrindo o coração agora para o híbrido, para a adoção de estratégias, de metodologias. Na educação à distância nós temos uma equipe multidisciplinar riquíssima, com pessoas, a Anne colocou os profissionais que hoje compõem a equipe dela, designers instrucionais, pessoas que cuidam de plataforma. Então nós percebemos essa riqueza, e isso é natural que haja um exercício de criatividade, uma velocidade, um dinamismo, uma expansão nata na educação à distância. Então é muito bom saber que novas instituições, mercado há para todo mundo tem o seu espaço. Há uma tendência da regionalização, de você começar de dentro para fora hoje na educação à distância, que é muito bem vista. Eu acho que é também o discurso que o Jair adota na sua estratégia enquanto consultor. Então, meninas, obrigado pela fala de vocês. Nós estaremos juntos aí esses 2 dias, né, no almoço, para poder trocar figurinha. Eu acho que esses momentos de intervalo também é muito válido para a gente poder saber um pouquinho mais do colega, e eu não vou falar nada sobre os avaliadores do Claretiano, tá bom? Jair, é contigo a parte técnica. Só fechar. Bom, primeiro informe, quem ainda não viu no celular, fique informado, nós temos um novo secretário de regulação, o senhor Ricardo Braga. Ele será um secretário terrivelmente evangélico. Não tenho nenhuma denotação à questão do evangélico, mas nós sabemos a conotação que este governo dá para esse tipo de postura. Tá? Ricardo Braga, economista, passagem recente agora pelo Ministério como secretário especial de Cultura do Ministério da Tavares e passagem também pelo Votorantim junto com o Weintraub. Na verdade, ele é uma pessoa próxima da estrita confiança pessoal do Weintraub, o que reforça o comentário, a leitura que se fez de que o Ataíde saiu porque o Ataíde pensou, porque o Ataíde de fato viu algumas posturas que o Weintraub queria adotar para o nosso mercado e entendeu que elas não eram coerentes com a responsabilidade da educação superior pública e principalmente privada, no caso das séries, né? Então, a nomeação já saiu hoje. Torçamos para que as séries estruture-se, porque para quem olhar a página Quem é Quem das séries, que é onde você tem as pessoas, nós fazemos esse acompanhamento bruto lá do Diário Oficial da União. A Júlia agora, heroicamente, todo dia lê o Diário Oficial da União e manda o extrato para quem acompanha a gente, até pelo grupo de WhatsApp. Então a gente faz esse levantamento bruto. Mas se você olhar apenas a página Quem é Quem das séries, lá do Ministério, você já vai perceber que a séries está desestruturada. Certo? Então vamos ficar aqui na torcida, embora eu admito que esse é o tema que nós vamos tratar bastante amanhã, a questão do papel do Estado. Eu vejo com bastante desconfiança a postura do Weintraub e agora, pelo que eu vejo, o perfil do Ricardo. Sempre torcemos para que falem bem, para que façam bem, para que tenham um excelente trabalho. Mas os sinais não têm sido os melhores. Esse é o principal tema que nós vamos discutir ao longo do dia de amanhã. Só vou fazer a deixa.
Colocamos aqui na abertura alguns dos vídeos. E eu vi ainda do ano passado, quando eu disse sentiremos saudade do Mendonça, do Henrique e do Temer. Eu sinto muita saudade do Mendonça, do Henrique e do Temer. Independente de velha ou nova política, foi uma política estruturante para a educação superior. Né? Projetos que nós acompanhamos de credenciamento, de estruturação do EAD, de crescimento das instituições, mesmo quando erraram com a portaria do credenciamento provisório, para corrigir injustiças, como é o caso do professor Martini da FACEM, que tinha um processo parado lá há anos, mesmo quando eles erraram com a provisória, a iniciativa era correta, do tipo, ó, tem gente que está parado demais aqui, a culpa é nossa, não é do mantenedor. Né? Então assim, mesmo quando erraram, eu ainda olhava assim, e eu falei isso para ele, falei, pô, a portaria não ficou legal, ela não resolveu o problema, mas reconheço que pelo menos vocês olharam e viram gente que estava aqui 4 anos acertava, né? 4 anos com o processo parado e a culpa era do MEC, não era nenhum problema com a instituição. Mesmo quando erraram, havia uma intenção razoável, né? Atualmente a gente não tem a mesma leitura, tá certo?